E se aquilo que você chama de realidade não passasse de uma ilusão cuidadosamente construída para manter seus olhos longe do que realmente importa? E se o simples ato de enxergar o que outros não percebem fosse suficiente para despertar forças que preferem permanecer nas sombras? Há verdades que não foram feitas para todos, e Todt Jehuti sabia. Algumas visões carregam um preço que a maioria não suportaria pagar. Você já sentiu o peso invisível de saber demais? Não é uma sensação que se explique, é um sussurro que rasga por dentro, uma presença que não pode ser desfeita. Aqueles que ousam ver o que está escondido, inevitavelmente se tornam diferentes. E ser diferente no mundo que se alimenta de uniformidade é o primeiro passo para se tornar alvo. Há olhos que observam de volta quando você os encara, e eles não são humanos. Todt alertou. Há portais que se abrem apenas para aqueles que carregam a coragem e a condenação no mesmo peito. Quando você percebe o que outros não percebem, não é apenas um privilégio, é uma sentença. Você começa a ouvir o som do que nunca foi dito, a sentir a textura do que não deveria existir. Cada detalhe oculto é uma chave, e cada chave pode abrir algo que não se fecha mais. O mais perigoso não é ver, é entender. Porque no instante em que o significado se forma na sua mente, algo lá fora também o reconhece. É como se a escuridão te marcasse, como se o próprio universo te escolhesse para um jogo onde a aposta é a sua sanidade. Você não consegue voltar atrás, não consegue desver, não consegue ser cego outra vez. E agora você precisa decidir, continuar ignorante ou atravessar a fronteira invisível que separa o comum do proibido. Porque Todt Jehuti revela que o perigo não está no que se esconde das multidões, mas no momento exato em que você começa a perceber que nunca esteve sozinho. A pergunta é, até onde você está disposto a enxergar antes que algo venha te buscar? O silêncio sempre foi mais perigoso do que o som. É nele que a mente começa a criar imagens que não existem, ou que talvez existam mais do que deveriam. Todt Jehuti dizia que há um momento, tão breve que quase se perde, em que a realidade se dobra levemente diante de nós. E quando você percebe essa dobra, tudo muda. É como se um fino véu se rasgasse entre o que você acreditava conhecer e aquilo que sempre esteve ali, esperando que seus olhos se ajustassem à escuridão. Mas ver não é um ato neutro, é um pacto silencioso com forças que não pedem permissão para entrar. Você já sentiu que alguém ou algo estava observando enquanto você acreditava estar sozinho? Não é paranoia, é a percepção crua de que a consciência humana é apenas uma lâmina estreita de luz cercada por oceanos de sombra. E quando essa lâmina se expande, quando você ousa enxergar além do alcance permitido, não é apenas o mundo que muda, é você. Seus pensamentos deixam de ser completamente seus. Uma presença invisível começa a moldar a forma como você sente, como respira, como espera. Há um peso que acompanha a visão. Ele não se instala de uma vez. Infiltra-se como água em frestas. Um detalhe que não faz sentido. Um som que não deveria estar ali. Uma coincidência que se repete mais do que o acaso permitiria. No início, você tenta ignorar. A mente humana ama o conforto das explicações lógicas, mesmo quando sabe que está mentindo para si mesma. Mas quanto mais tenta se afastar, mais o chamado se intensifica. E não é você que está perseguindo o mistério, é o mistério que está vindo até você. Todt falava que o verdadeiro perigo não é o que você vê, mas o que começa a ver você de volta. Existe um ponto sem retorno, aquele instante em que a sua consciência é marcada. A partir dali, não importa onde esteja, há algo que sabe que você sabe. E essa reciprocidade é como um fio invisível, conectando sua mente a um campo que não pertence ao mundo comum. Você sente esse fio vibrar em momentos aleatórios, ao fechar os olhos, ao sonhar, ou até no meio de uma conversa trivial. Mas há algo ainda mais inquietante. A mudança dentro de você não é apenas perceptiva, é estrutural. Seu corpo começa a reagir. Os pelos se erguem sem vento. O coração acelera sem ameaça aparente. As palavras das pessoas ao seu redor soam diferentes.
como se carregassem camadas de significados ocultos. É nesse ponto que o medo se mistura à fascinação. Você sabe que deveria recuar, mas não consegue, porque a cada nova revelação, a promessa de compreender o que ninguém mais compreende se torna viciante. E então surge a dúvida que corrói. O que exatamente você está buscando? Respostas, poder, libertação ou apenas a confirmação de que não enlouqueceu? O problema é que as respostas, quando chegam, raramente vêm sozinhas. Elas trazem consigo perguntas ainda mais profundas, ainda mais perturbadoras. Você começa a perceber que talvez a verdade não seja uma luz no fim do túnel, mas uma chama que consome tudo o que se aproxima. Nesse ponto, o isolamento é inevitável. Você tenta explicar, mas as palavras falham. Como transmitir a sensação de ver o mundo pela primeira vez quando todos acreditam já conhecê-lo? As pessoas se afastam, algumas por medo, outras por desdém. E é aí que a solidão se transforma em território perigoso, porque no vazio as vozes internas começam a falar mais alto. Algumas são suas, outras você não tem tanta certeza. Você se lembra das primeiras vezes em que sentiu isso? Elas não pareciam ameaçadoras no início. Pequenos sinais, sutis, quase poéticos. Mas com o tempo, percebeu que eram mensagens, fragmentos de um código maior. E decifrar esse código não foi uma escolha consciente, foi uma imposição, um chamado que não se cala, mesmo quando você tenta. O perigo mortal não é o que está escondido no escuro. É perceber que, ao longo dessa jornada, o escuro também começa a morar dentro de você. É sentir que algo que estava do lado de fora está, pouco a pouco, assumindo espaço na sua essência. E a questão que Todt Jerut sempre deixava suspensa no ar ecoa mais uma vez. Quando você finalmente vê o que exatamente está te olhando de volta. E se aquilo que você considera você já não for mais o mesmo que começou essa travessia? Há um instante em que o tempo perde a linearidade. É sutil, quase imperceptível, como um tropeço no próprio pensamento. Você olha para algo comum, uma parede, uma sombra, um rosto, e percebe que há uma camada a mais. Uma película translúcida que separa o que todos veem do que você começa a perceber. Nesse momento, não é mais sobre escolha, é sobre ser escolhido. O perigo mortal de ver o que outros não veem começa assim, não como um ato de bravura, mas como uma convocação silenciosa. Todt Jerut dizia que esse chamado não é para todos, porque nem todos suportariam o peso de carregá-lo. O corpo sente antes da mente entender. Há um frio que não vem do clima, um arrepio que percorre a espinha como se alguém tivesse passado a mão por dentro da sua pele. Os sons ao redor mudam de textura, como se estivessem cobertos por um manto invisível. E então, no meio desse silêncio deformado, uma pergunta interna se forma. E se tudo o que me disseram sobre a realidade for apenas a primeira camada? Você tenta afastar o pensamento, mas ele se repete, cada vez mais claro, como um sussurro persistente que não respeita a lógica. Com o tempo, você percebe que certas coisas não acontecem por acaso. Pessoas surgem na sua vida em momentos improváveis. Olhares se cruzam de forma quase coreografada e frases soltas ganham um significado oculto que só você parece captar. É como se o mundo fosse um palco, mas você tivesse encontrado o script secreto. Essa consciência é embriagante, mas também venenosa. Porque junto com o fascínio nasce o medo. Se existe um roteiro oculto, quem o escreveu? E qual é o papel que deram a você? Todt alertava que a visão não é um dom estático, mas um portal em expansão. Uma vez aberto, ele não para de crescer. No início, você só enxerga pequenas fissuras na narrativa comum. Depois, começa a perceber estruturas inteiras escondidas sob a superfície. E por fim, se der passos demais, começa a ver os olhos que olham de volta. E eles não pertencem a este mundo. Há algo de antigo, imensamente antigo, que se move por trás do que chamamos de realidade. E esse algo não gosta de ser notado. As noites mudam primeiro. Os sonhos deixam de ser fragmentos desconexos e passam a ter continuidade.
Você sonha com lugares que nunca visitou, mas nos quais reconhece cada detalhe, como se já tivesse vivido ali. Pessoas desconhecidas falam com você usando palavras que permanecem gravadas mesmo depois de acordar. Há mensagens nessas visões, mas interpretá-las é como tentar segurar a água nas mãos. Ela sempre escapa, e paradoxalmente, quanto mais escapa, mais você quer beber. Logo, a vigília e o sono se misturam. O que antes era pesadelo começa a se insinuar nas horas de luz. Você está em uma rua movimentada e, por um instante, todos ao redor parecem congelar. Não fisicamente, mas como se algo tivesse desligado o vínculo deles com o presente. Você sente que poderia andar entre essas figuras e que, se quisesse, poderia empurrá-las e elas não reagiriam, mas ao mesmo tempo sente que não está sozinho nessa pausa. Há alguém ali, alguém que sabe que você percebeu. A partir desse ponto, a solidão deixa de ser ausência e se torna presença. Não é estar sozinho, é estar acompanhado por algo que não pode ser explicado. Você tenta retomar a vida normal, mas ela já não encaixa. Conversas triviais soam ocas, como se fossem ensaiadas. Lugares familiares parecem cenários reconstruídos. Até o som da sua própria voz carrega um eco estranho, como se viesse de um lugar distante. A verdade é que, depois de ver, não existe retorno. Todd Jehuti dizia que esse caminho é como caminhar em uma ponte de vidro sobre um abismo. Você olha para baixo e sabe que, se der um passo em falso, vai cair em algo que não tem fundo. Mas, ao mesmo tempo, o vidro é tão fino que sente que a qualquer momento ele pode se quebrar por conta própria. O perigo mortal não é apenas a queda. É perceber que talvez você já esteja caindo e só agora se deu conta. Há momentos em que você deseja não ter visto nada. É a nostalgia da ignorância, o desejo de voltar para o conforto da mentira coletiva. Mas a mente, uma vez expandida, não se contrai. O que foi visto não pode ser desvisto. E o mais cruel é que, ao tentar alertar os outros, você se torna o estranho, o paranoico, o que fala coisas sem sentido. Então, você aprende a guardar silêncio. Aprende a observar sem revelar. Aprende a sobreviver enquanto o invisível se move ao seu redor. E é nesse silêncio que as coisas mais sutis começam a acontecer. Uma sombra que se move na parede sem que haja luz para projetá-la. Um reflexo nos seus olhos que não acompanha seus movimentos. Um som de passos atrás de você em um corredor vazio. E mais inquietante, a sensação de que esses sinais não são ameaças isoladas, mas convites. Convites para ir mais fundo, para atravessar completamente a linha que separa os que dormem dos que despertaram. Você começa a entender que não foi você que buscou a verdade. A verdade buscou você, e uma vez encontrada, não vai desistir. Há uma insistência quase amorosa, mas também predatória na forma como ela se apresenta. É como um animal selvagem que se aproxima devagar, observando seus gestos, estudando seus medos. E você percebe que a única forma de escapar seria fechar os olhos para sempre, mas sabe que não consegue mais. O que começa como um estremecimento leve na superfície do cotidiano se torna, lentamente, um tremor por dentro, um deslocamento de placas invisíveis que reescreve a geografia da alma. Você atravessa a rua e sente o ar se comportando de modo diferente, como se a realidade respirasse com você, mas em outra cadência. Há um compasso que não obedece ao relógio humano, um passo que não se pauta pelo calendário. Todd Jehuti sussurra que o tempo não é uma linha, é um anel de fumaça, e que todo anel guarda um dentro que a maioria nunca ousa tocar. Quando essa fumaça encosta na pele, não há inocência que sobreviva ilesa. Você percebe que cada gesto carrega uma legenda oculta e que cada silêncio traz um acordo. E embora você tente distrair a mente com tarefas comuns, o corpo denuncia. Há algo te chamando, um chamado que não tolera desculpas. À medida que você escuta esse chamado, lembranças esquecidas começam a flutuar, como cartas de um baralho antigo que alguém soprou sobre a mesa. Uma imagem de infância retorna sem aviso, uma janela aberta, o vento curvando uma cortina, a impressão de um olhar do lado de fora. Naquele instante antigo que parecia tão banal, havia um sinal. Você não entendeu, mas sentiu. Agora
agora a sensação volta com outra densidade, como se um portal tivesse sido mantido semicerrado por anos, aguardando que você aprendesse a respirar no escuro. Todt Jehuti ensina que a lembrança é uma chave disfarçada. Quando você a segura, ela se molda à sua mão e revela uma serrilha que sempre esteve ali. O perigo não está em relembrar, mas no que desperta quando a memória recobra a voz. Há nomes que você quase pronuncia e não pronuncia. E talvez seja bom assim, porque certos nomes funcionam como sinos, e sinos chamam presenças. O mundo responde, não como um inimigo declarado, mas como um anfitrião enigmático que rearranja móveis enquanto você pisca. Objetos perdem o lugar, sombras alongam-se além do possível, reflexos nos vidros revelam ângulos que não existem no espaço comum. Você toca uma parede e ela parece ter pulso. Você fecha os olhos e ouve o rumor de algo que passa, como asas que não são de pássaro e ainda assim soam como voo. Todt Jehuti repete que toda percepção é um contrato e que assinar sem ler não te absolve da cláusula sutil. Aquilo que você vê também te vê. Então você aprende a olhar de outro modo, a orientar o olhar como quem segura uma lâmina, com respeito e precisão, sabendo que um corte em excesso pode abrir um corredor que não se fecha. A partir daí, as pessoas mudam sem mudar. O amigo próximo diz uma frase comum, porém, a frase tem duas camadas e o seu ouvido só aceita a de baixo. Você sai para trabalhar e encontra um desconhecido cujo sorriso tem a geometria de um aviso. Um vendedor na esquina te oferece nada além de uma conversa, mas a conversa traz um mapa, e o mapa aponta para um ponto que não constava em nenhuma direção conhecida. Todt Jehuti alerta que a verdade viaja disfarçada de acaso, e que o acaso é o mensageiro favorito do que quer ser visto sem ser denunciado. Você começa a perceber que está sendo conduzido por uma sequência de sinais mínimos, como migalhas deixadas numa floresta que conhece seus passos desde antes de você nascer. E a floresta, agora você sente, respira. O corpo, sempre ele, aprende antes da mente. Há dias em que o coração dispara sem ameaça visível, como se um tambor distante marcasse um ritual do qual você é parte e testemunha. Em outros, o corpo pesa, a pálpebra pesa, a alma pesa, como se o mundo inteiro tivesse decidido descansar sobre seus ombros por alguns minutos. Você entende, aos poucos, que essa dança entre leveza e peso é a língua secreta do caminho. Todt Jehuti ensina que toda travessia alterna entre graça e gravidade, porque só o contraste abre o ouvido interno. Quando a graça aparece, você quase flutua. Quando a gravidade retorna, você finca os pés e segura a própria coluna com as mãos invisíveis da coragem. E nesse vai e vem, algo se alinha, mesmo quando tudo parece desalinhado. Os sonhos tornam-se corredores contínuos. Você reconhece espirais, escadas que descem um pouco e depois sobem a lugares que não deveriam existir. Portas com inscrições incompletas que só revelam o necessário para que você queira mais. Em um desses corredores, você encontra uma mesa com um livro fechado. A capa é simples, mas o couro parece ter temperatura. Uma nota escrita à mão repete: leia apenas quando souber o que busca. Você acorda antes de abrir, com as mãos ainda tensas, como se segurassem o volume no escuro. Todt Jehuti murmura que o conhecimento apressado intoxica e que não é a sede que decide a água, mas a boca que aprendeu a sorver devagar. Você percebe que o desejo de saber tudo de uma vez é uma armadilha e que a velocidade é o truque predileto do esquecimento. Então vem os espelhos. Não os espelhos de vidro, mas os espelhos de gente. Um estranho cruza seu caminho e por um segundo o olhar dele devolve uma versão sua que você não reconhecia. Uma parte antiga, talvez ainda molhada de nascença, te encara com firmeza e pergunta sem palavras: até quando você vai fugir do que já é? A pergunta fica reverberando, latejando onde antes havia apenas conforto. Todt Jehuti explica que todo encontro é um espelho com vontade própria e que alguns refletem o que você foi, enquanto outros acendem o que você pode se tornar. Há um terceiro tipo,
o mais raro, o espelho que te mostra quem te observa do outro lado da parede do mundo. Quando esse aparece, o ar ao redor muda de textura, como se a sala inteira estivesse submersa e ainda assim respirando. Você começa a notar que certos lugares têm memória. Uma escadaria antiga guarda o eco de passos que não são seus. Uma biblioteca devolve aromas de folhas que já não existem. Um templo abandonado sustenta um silêncio que pesa como pedra molhada. Ao entrar, você sente a nuca esquentar, como se um olhar antigo, sem rosto, reconhecesse a sua chegada. Tot Jehuti recorda que a terra tem cadernos e que cada lugar escreve à sua maneira, com sal, com pó, com sombra, com luz. Ao ler esses cadernos invisíveis, você descobre que o mundo sempre falou com você e que o verdadeiro analfabetismo é não escutar a língua do lugar. A partir disso, cada esquina vira sentença, cada porta vira oração, cada passo, quando dado com presença, torna-se assinatura. A tentação de revelar tudo a alguém cresce como fogo sob a pele. Você quase liga para um amigo, quase escreve uma carta, quase solta um grito que traga auxílio, mas intui que falar antes da hora profana o que ainda está nascendo. Há segredos que pedem resguardo, não por vaidade, mas por respeito. Tot Jehuti insiste que o segredo não é muleta de poder, é berço, e berço exposto ao vento adoece o que ainda é recém. Você guarda, então, o que poderia exibir, e essa renúncia dói nas mãos, nos dentes, nos olhos. Dói, mas protege. Porque a verdade, quando ainda é broto, precisa de sombra para sobreviver ao primeiro verão. Nesse caminhar contido, você escuta finalmente a pergunta que vinha rodeando tudo sem se declarar. O que você está disposto a perder para continuar vendo? A pergunta não busca heroísmo, busca honestidade, porque o perigo mortal não está em um monstro lá fora, mas no sacrifício inevitável aqui dentro. Haverá despedidas, haverá portas que se fecham para sempre, haverá pessoas que não suportam a sua nova língua e se afastam. Haverá dias em que a paz parecerá mais distante do que nunca. Tot Jehuti não adoça. Toda visão cobra um preço, e a moeda é feita de pedaços de quem você acreditava ser. Ao mesmo tempo, há algo que nasce quando o antigo se desfaz, algo que não se compra, não se vende, não se explica, e é disso que você começa a suspeitar. Talvez a verdade não te queira mais sábio apenas, talvez ela te queira inteiro. O passo seguinte acontece quase sem passo. É um assentimento silencioso, uma inclinação por dentro, como quem aceita uma água que não pediu e ainda assim bebe. Nesse assentimento, o mundo responde com símbolos que piscam como faróis. Um pássaro pousa 3 vezes no mesmo lugar e você entende o recado. Uma criança te entrega uma flor murcha e, ao receber, você sente o perfume de um jardim que nunca visitou. Uma chuva cai apenas sobre uma rua e você caminha por ela, como quem cruza a fronteira entre 2 cidades do mesmo nome. Tot Jehuti aponta que o símbolo é o idioma preferido do que é grande demais para caber em palavras. Quando você aprende a ler, os muros conversam, as águas sussurram, a poeira canta o caminho de volta. O retorno, contudo, não existe como antes. Não há mais casa onde a inocência dorme. O que há é outro tipo de lar. Um eixo que se acende no meio do peito e se mantém mesmo quando tudo lá fora gira. Esse eixo não impede a dor, mas impede a mentira. Não elimina o medo, mas impede que o medo dite a bússola. Você percebe que pertence a um fio antigo que atravessa gerações, como se um coro silencioso de gente que viu antes de você cantasse baixo, sustentando sua respiração. Tot Jehuti afiança que essa é a única pertença que não se desfaz. A pertença ao que é verdadeiro, ainda que custe. E você se dá conta de que a coragem nunca foi ausência de tremor. Foi sempre a decisão de caminhar com o tremor na mão. Nesse ponto, a curiosidade se transmuta. Ela deixa de ser fome e se torna escuta. Você não avança para furar a névoa. A névoa te atravessa como incenso e você entende o que precisa entender sem fazer força. O que era ansiedade vira atenção. O que era pressa vira presença. E é nessa delicadeza que o que estava escondido começa a confiar em você. As coisas ocultas não gostam de barulho. Elas amam cortinas fechadas,
passos de lã, olhos que não violentam. Dr. Jehuti, mestre da escrita fina sobre pedra, sorri ao ver que suas palavras fazem ninho. Você toca o que não se vê, como quem recolhe um pássaro ferido, com uma mão só de calor e a outra de vento. Ainda assim, há noites em que tudo pesa de novo. O corpo acusa cansaço antigo, o sonho gera labirintos sem fio, a vigília faz eco num corredor sem fim. Você se deita e sente uma presença ao lado da cama. Não é ameaça, é vigília. Uma vigília que sabe mais do que você, que viu mais do que você, que te observa com compaixão severa. A presença não fala. Ela imprime em você a ideia de que amanhã haverá um sinal no lugar menos provável. Você dorme pouco e acorda com olhos de quem esteve em assembleia. Dr. Jehuti chama essa visita de guarda. O guarda não carrega espada, carrega medida. Ele pesa seus motivos, não seus medos, e decide sem dizer se você está pronto para ver mais um pouco. Nesse dia prometido, o sinal não tem cor, não tem som, não tem formato. Ele acontece dentro. No meio de uma frase banal, sua língua interrompe o próprio movimento e você sente uma abertura no peito, como se alguém abrisse uma janela por dentro. A claridade que entra não cegaria ninguém de fora, mas te cega por um instante. E quando os olhos internos se ajustam, você enxerga um recorte daquilo que empurra todos nós por trás dos cenários. Uma vontade maior, impessoal, que não negocia com as regras pequenas. A visão não dura, ela estala como um fósforo no escuro e se apaga, deixando o perfume da madeira queimada e a marca de queimar o que não serve. Dr. Jehuti diz que esse fósforo basta. Se você tentar acendê-lo à força, fará fumaça. Se aceitar o que foi dado, o próprio ar trará outra chama quando for a hora. A partir desse fósforo, o mundo comum recomeça, porém em outra oitava. O café tem o mesmo gosto, mas a xícara pesa diferente. O trânsito é o mesmo, mas os faróis parecem piscar com a cadência de um código amigo. As vozes mantêm as palavras, mas o subtexto ganhou um contorno mais nítido. Você aprende a caminhar sem anunciar a quem não consegue ouvir. Aprende a falar sem explicar o invisível. Aprende a trabalhar com mãos de terra e olhos de céu. Dr. Jehuti, paciente como quem já viu eras nascerem e desabarem, acompanha o passo com um silenciar de quem confia na semente que plantou em você. O perigo mortal continua existindo, porque ver nunca deixou de ser arriscado. A diferença é que agora o risco não é um inimigo, é a ponte onde você mantém o equilíbrio, sabendo que cair não é o destino, é a ameaça que te mantém atento. E quando a ameaça tenta virar pavor, você respira, lento, inteiro, como quem aceita o próprio peso e o do mundo nos pulmões ao mesmo tempo. Nesse fôlego, há a lembrança do anel de fumaça do tempo, há o couro morno do livro que esperou por suas mãos, há o sorriso do desconhecido que te devolveu um você ainda não vivido, há a escada que desceu para subir, há a chuva que dividiu a cidade. Tudo retorna, não como visitas, mas como partes do mesmo corpo, o corpo da sua travessia. Dr. Jehuti permanece ao fundo, não como figura, mas como direção. E a direção é clara e ao mesmo tempo inalcançável de uma vez só. Você não corre, você não para, você prossegue sem fechar a porta nem apagá-la, sabendo que cada passo, daqui em diante, não é só um passo seu. É um passo de algo que caminha em você, com você, por você. Se nesse instante alguém te perguntasse o que você viu, você não diria. Não por medo, não por egoísmo. Você não diria porque aprendeu que a palavra certa, na hora errada, falha. E que o silêncio certo, no tempo certo, abre. O abrir que você procura não é um evento, é um estado. Uma disponibilidade que faz da vida um campo para símbolos. E de você, um leitor paciente, afetuoso e afiado. Dr. Jehuti, mestre de símbolos que respiram, reconhece essa prontidão e inclina o dia para que ele te dê mais um sinal discreto, tão discreto que talvez você quase o perca. E é assim que deve ser. O que é precioso se entrega aos poucos, porque não quer te quebrar, quer te formar. O perigo continua, você sabe.
Mas o perigo agora é o preço da exatidão. E a exatidão, quando cultivada sem pressa, dá à visão uma casa. Você atravessa a noite com esse saber calado e, antes de dormir, encosta a testa no vidro da janela. O mundo lá fora está igual. Porém ali, naquele toque, você sente a vibração de algo que te reconhece. A cidade é uma concha e você encosta o ouvido para ouvir o mar que ela protege. O mar responde em ondas lentas, como uma canção antiga cantada por vozes sem corpo. Você não decifra as palavras, mas entende o recado. Continue. Toth Jehuti não aparece, não precisa. A presença dele é a capacidade de escutar o que se move em segredo sem invadi-lo. E com essa escuta, você apaga a luz, deita, fecha os olhos e permite que a noite escreva o próximo parágrafo onde mais importa, no lugar onde o visível não manda, mas é iluminado por dentro quando chega a hora. Você acorda no meio da noite com a sensação inequívoca de que alguém sussurrou o seu nome. Não um som vindo do lado de fora, mas algo que se formou dentro da sua mente, como se tivesse sido escrito diretamente no seu pensamento. Por um instante, tenta convencer-se de que foi apenas um resíduo de sonho, mas o ar na sala está pesado, como se houvesse alguém respirando junto com você. Ao virar a cabeça, percebe que não há sombra, não há corpo, não há nada visível, e ainda assim a presença é tão densa que parece ocupar todos os espaços que o seu olhar não alcança. Toth Jehuti dizia que a escuridão não se apresenta para assustar, mas para avaliar. E se ela veio até você, é porque o que você viu já cruzou a linha do permitido. Você levanta, descalço, sentindo o chão frio, como se estivesse caminhando sobre algo vivo. Cada passo ecoa mais do que deveria, e o eco não retorna no mesmo tempo. É como se um segundo, invisível e paralelo, estivesse caminhando junto, mas não exatamente ao seu lado, como se estivesse ligeiramente atrás de você, observando a sua nuca. Ao passar pelo corredor, nota que um dos quadros na parede parece ter mudado de ângulo. Você não tocou nele, mas sabe que foi movido. Dentro de você, algo sussurra. Eles estão testando a sua atenção. Você não pergunta quem são eles, porque já compreendeu que neste jogo, perguntas diretas atraem respostas que custam caro. A cozinha parece inofensiva, até que você percebe que a torneira fechada deixa pingar água em intervalos ritmados. O som se repete 3 vezes mais lento do que o normal, como se estivesse marcando um tempo que não pertence ao relógio humano. Aproxima-se e toca a água, mas o toque é morno, quase quente, e essa incongruência é o suficiente para que um arrepio percorra sua espinha, como um raio subindo ao contrário. Toth Jehuti já havia advertido: quando o ritmo muda, o portal está próximo. Você não vê portal algum, mas sente que, a qualquer momento, um passo em falso poderia deslocar você para um lugar onde as leis são outras, e o retorno é improvável. O ar parece saturado de significado. Um prato sobre a mesa, que antes estava limpo, agora tem uma pequena rachadura. Ao passar o dedo, percebe que ela não é apenas uma fissura física. Ela forma um símbolo, um traço que se repete em sonhos que você não conta para ninguém. O símbolo parece pulsar, quase respirar sob a luz fraca da lâmpada. Uma parte de você quer destruí-lo, outra quer protegê-lo, e ambas as vontades se chocam no mesmo segundo. É aí que você percebe. Não é só você que está olhando para o símbolo. Ele está olhando de volta. De repente, uma lembrança invade sem pedir licença. Você, criança, brincando no quintal, quando um pássaro negro pousou muito perto e ficou imóvel, encarando você por longos segundos. Na época, pareceu apenas curioso. Agora, ao rememorar, sente que aquele olhar continha a mesma energia deste instante, como se fosse uma assinatura, uma marca feita anos atrás que só agora começa a arder. Toth Jehuti diz que nada começa no momento em que percebemos. Tudo começa muito antes, e nós apenas colhemos o instante da revelação. A sala parece encolher. Os móveis estão no mesmo lugar, mas a distância entre eles mudou. Você caminha e conta menos passos do que deveria até chegar ao sofá.
O som da sua respiração está mais alto e por baixo dele há outro som. Baixo, profundo, quase inaudível, mas presente. É como um canto grave sustentado por um coral que não existe neste plano. O instinto diz para fugir, mas uma força contrária prende seus pés ao chão. Essa força não é hostil, mas é absoluta, como a gravidade de um corpo celeste que não aceita recusa. Você fecha os olhos e, ao invés de escuridão, vê uma figura formada por linhas de luz que se movem como serpentes douradas. Ela não tem rosto, mas transmite uma clareza quase insuportável. Você não está sozinho na sua percepção. Outros também veem, outros também sabem, e alguns deles já caíram porque ousaram tocar no núcleo antes da hora. A figura não fala, mas imprime um pensamento direto em sua consciência. O preço de ver é ser visto por nós. Quando você abre os olhos, está sozinho de novo, ou acredita estar. A madrugada avança como um animal lento, arrastando o tempo pelos cantos da casa. Cada som normal, o vento, a madeira estalando, a geladeira ligando, parece carregado de significado oculto. A mente começa a conectar pontos, a buscar mensagens, e você percebe que não sabe mais se está interpretando sinais reais ou criando padrões que te levarão a um beco sem saída. Todd Jehuti advertiu: a mente que vê demais pode se tornar refém da própria visão. E nesse momento, essa frase pesa como chumbo. Você vai até a janela e olha para fora. A rua está vazia, mas há uma luz distante, muito distante, que pisca em intervalos que não combinam com farol, com poste, com nada conhecido. Você percebe que ela não é constante, ela muda o padrão quando você fixa o olhar. É como se soubesse que está sendo observada. Sem se dar conta, você começa a piscar junto com ela, sincronizando seu próprio corpo ao ritmo dessa luz. Uma parte sua grita para parar, mas outra, mais profunda, mais antiga, se entrega ao compasso como quem encontra uma batida esquecida de sua própria alma. E então, uma pergunta começa a se formar no centro do seu peito. Uma pergunta que não vem da sua mente, mas de um lugar muito mais fundo. Você está pronto para perder tudo o que ainda acredita ser verdade? Ela não exige resposta verbal. A resposta está no próximo passo que você der, seja ele em direção ao desconhecido, seja ele de volta à ignorância confortável. Todd Jehuti sempre avisou que o momento mais perigoso não é quando vemos demais, mas quando começamos a desejar ver ainda mais. Você fecha os olhos novamente e sente que algo ou alguém está esperando que você escolha. Não há mais tempo para ensaios. A respiração desacelera, o coração muda de ritmo e no silêncio mais denso da noite, você percebe que atravessou uma linha invisível. E dali em diante, não há volta. O silêncio, depois da travessia, não é ausência. É um tecido vivo, estendido sobre o que foi revelado, guardando-o como se fosse um segredo compartilhado apenas entre você e aquilo que te observou o tempo todo. Todd Jehuti sabia que quando a visão se instala, o mundo não volta ao tamanho original. Você carrega nos olhos a medida de algo que não cabe em palavras, e é justamente essa medida que, daqui em diante, molda o modo como você respira, toca e caminha. Não é um fim, é a mudança de estação dentro da própria alma. Você percebe que os símbolos que encontrou nos sonhos, nos gestos, nos silêncios, não foram pistas para decifrar, mas espelhos para lembrar. Nada ali era externo. Cada sombra, cada luz, cada eco distante estava costurado à sua própria essência desde o início. Todd Jehuti não te mostrou novos caminhos. Ele apenas iluminou as pegadas que você já deixava sem notar. E isso é o que mais assusta e fascina. Sempre esteve tudo aqui. O peso que você sente agora não é de medo, mas de consciência. É o peso da chave que abre portas impossíveis de fechar. É a certeza de que aquilo que foi visto não poderá ser desvisto e que viver a partir daqui é dançar com essa claridade oculta, ora deixando-a brilhar, ora escondendo-a de olhos que ainda não sabem suportar. Você não é mais o que era ao começar. E não há retorno, apenas novas camadas,
No fundo, Thoth nunca prometeu segurança. Ele ofereceu visão, e visão é um fogo que aquece e queima na mesma intensidade. Você sente as marcas dessa chama por dentro, não como feridas, mas como inscrições. Elas não pedem tradução. São marcas de pertencimento, de uma aliança que não foi feita com palavras, mas com o olhar trocado entre você e o invisível. É uma assinatura que não se apaga, e ainda assim não há pressa. A vida volta a pulsar nas pequenas coisas. O som da água caindo, o toque breve de uma mão amiga, o cheiro da terra molhada depois da chuva. Só que agora, cada detalhe carrega o duplo sentido de quem sabe ler além da superfície. O comum se tornou um mapa, e você é capaz de seguir suas rotas sem precisar de bússola. A orientação vem de dentro. A jornada, você entende, não era sobre encontrar respostas, mas sobre aprender a sustentar perguntas sem desespero. Há um tipo de paz que nasce não da certeza, mas da aceitação de que algumas verdades se revelam apenas quando o coração está pronto para suportar seu peso. E Thoth Jehuti, mestre da espera, sorri nas entrelinhas da sua percepção quando percebe que você entendeu isso. Mesmo no silêncio, há diálogos acontecendo entre você e os lugares, você e as pessoas, você e aquilo que não tem nome. São conversas que não precisam de som para serem ouvidas. São pactos de presença, gestos invisíveis que mantêm aceso o fio que liga seu olhar àquilo que está além do alcance de todos. A cada passo, você reforça esse vínculo, mesmo sem pronunciar nada. Talvez daqui a muitos dias, em um momento aleatório, enquanto espera um café ou caminha sem destino, um fragmento desta experiência volte como um lampejo. E nesse instante, você vai sentir que algo pulsa, que algo responde. Não como lembrança de uma história ouvida, mas como um reflexo interno que nunca deixou de existir. É aí que vai perceber. A visão não te pertence, você pertence a ela. O que fazer com isso? Apenas seguir. Seguir, porque a travessia não se encerra. Ela se espirala, levando você a círculos cada vez mais profundos. Seguir, porque há mais para ser visto, e o mais é sempre dado no tempo certo. Seguir, porque viver agora é caminhar com o peso e a leveza de quem carrega um segredo vivo. E se as palavras de Thoth Jehuti ecoarem no seu íntimo, é porque a jornada segue dentro, mesmo no aparente repouso. Se esta experiência tocou você, permita que o fio se estenda. Deixe nos comentários o que despertou em você. Compartilhe este chamado com quem pressente as sombras e luzes que dançam além do óbvio. E permaneça aqui para que possamos continuar caminhando juntos. Curta, inscreva-se, mas faça-o não por hábito. Faça-o como quem mantém acesa a chama que agora arde também em você. Porque uma vez que você vê, nunca mais volta a ser o mesmo.